acaso que o autor dos Atos dos Apóstolos enfatiza nos 10 12 primeiros capítulos a figura de Pedro, e só no capítulo 16 em diante começa até o 28 a enfatizar a figura de Paulo? Ou será que estava acontecendo alguma coisa na igreja e na sociedade dos anos 80, quando é escrito o livro dos Atos dos Apóstolos, que o autor, os autores deste livro, que é atribuído a Lucas, se viram para que este livro fosse compreendido e Paulo não sofresse as críticas destrutivas que estava recebendo, e era necessário primeiro enfatizar a figura de Pedro e dizer depois nos outros capítulos que Paulo fez aquilo que Pedro já tinha feito. E quando a gente lê essas cartas ali, onde o próprio Paulo escreve, ou dita essas cartas, e alguém as escreve, a gente percebe que tem algumas coisas que não batem com aquilo que está lá nos Atos dos Apóstolos. Então, mas irmã, então os 2 livros, como é que essa história foram inspirados pelo Espírito Santo? Bom, claro que foram, mas justamente hoje à noite nós queremos deixar isso claro. Por que Atos dos Apóstolos coloca Paulo fazendo milagres, fazendo curas, e Paulo em nenhum momento fala disso? Pelo contrário, Paulo fala da sua vida, dos seus sofrimentos, e muitas vezes ele diz assim, quando eu quero ser forte, aí que eu sou, cai tudo por baixo, né? Aí parece que eu faço tudo o contrário. Não é nada diferente de nós, não é mesmo? Quando a gente às vezes quer ser diferente, quer ser melhor, aí parece que vem tudo o contrário. E aí a gente vai ver, Paulo está vivendo um contexto, e quando Atos dos Apóstolos é escrito 20 anos depois que Paulo já estava morto, e 30 e tantos anos depois que Paulo escreveu essas 7 cartas, aí nós vamos ver que estava acontecendo alguma coisa lá na igreja, nas comunidades cristãs, por pessoas que vão ser chamadas por Paulo de judaizantes, que eram na verdade cristãos que vieram do judaísmo, mas não conseguiram comungar com a ideia de não ser circuncidado e com a ideia de sentar junto na mesma mesa com os gentios, ou seja, aqueles que eram estrangeiros, que não eram pagãos e que se converteram ao cristianismo, e eles tinham muita dificuldade em aceitar isso, porque eles estavam realmente fundamentados ao pé da letra na Torá, os 5 primeiros livros que nós chamamos lei. Nós católicos, Pentateuco, que então também conhecemos como lei por causa dos judeus. Então a gente vai ter essa clareza, porque principalmente quem é catequista ou é animador de grupo de reflexão, muitas vezes alguém pode ir lá pelas tantas se dar conta e perguntar, mas escuta aqui, aqui é uma carta, se fala isso, mas lá nos Atos dos Apóstolos se fala aquilo, como é que é isso? Aí você tem que ter base de poder explicar essa questão, e é isso que nós vamos hoje à noite dar, essa base. Então a minha primeira preocupação é dar essa base antes de nós trabalharmos essas 7 cartas, ok? Mas antes disso tudo, eu gostaria de, antes de começarmos a trabalhar fazendo esse paralelo, eu gostaria de trazer presente essas 7 cartas aqui, cartas realmente autênticas, escritas realmente optadas por Paulo. Essas cartas, na verdade, estas cartas foram escritas na segunda e terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo não as escreveu sozinho. Paulo foi alguém que soube trabalhar em equipe. E aí, para nós lideranças, mais uma vez vem esse apelo. Nós sabemos trabalhar em equipe? Nós sabemos ceder em algumas ideias e em conjunto conversar e fazer as coisas em conjunto como Deus quer? Ou a gente quer trabalhar de lado individual? A gente quer que a ideia da gente prevaleça, o modo de pensar da gente prevaleça, o jeito da gente trabalhar prevaleça. Então, aqui é uma primeira chamada de atenção fora os evangelhos nesse sentido. Bom, isso significa que essas 7 cartas foram escritas do ano 51 até o ano 56.
Ontem à noite até eu coloquei 58, mas hoje, revendo, hoje nós já temos uma data mais, hoje que eu digo no dia de hoje, atualmente, a exegese, ela já coloca com mais firmeza que os últimos escritos de Paulo foram no ano 56. Então, o que nós temos aqui? Se nós olharmos esse quadro, nós vamos constatar o seguinte, que essas 7 cartas, nada mais, nada menos, são os 7 primeiros livros escritos no Novo Testamento. Como, irmã? Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, tem Atos dos Apóstolos, aí vem Romanos, vem 2 Coríntios e lá vai. Opa! Eu não estou dizendo, porque no Novo Testamento, primeiro vem os Evangelhos. Os Evangelhos falam da vida, da ação de Jesus Cristo. As cartas já falam da caminhada das igrejas cristãs, levando esse evangelho e concretizando esse evangelho no seu meio, através dos apóstolos, dos discípulos, discípulas e, enfim, dos seguidores de Jesus Cristo. Bom, isso